Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações diretamente dos Estados Unidos. Vamos aqui com informações da revista Timeline, deixando os créditos ao canal da revista Timeline na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Uma bomba gigantesca chegou agora, pessoal, nesta tarde. Alexandre de Moraes foge de notificação de tribunal da Flórida. Só que não tem como fugir, né, pessoal? Faraó não tem como fugir, infelizmente, da justiça americana. Acompanhe este vídeo até o final para não perder esta notícia bombástica e comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Uma palavra para isso em português. Em português é uma expressão, né? Não é Sem uma palavra palavras. só. Ficar sem palavras. Quando o Marx fala assim, o que os deputados estão esperando? Por quê? O que o Estado brasileiro atual está fazendo, quando eu falo Estado, é Legislativo, Câmara e Senado, o Executivo e o Judiciário. O que eles estão fazendo nesse exato momento é tão grave que, em outras circunstâncias, eles estariam colocando o seu filho, 18 anos para cima, numa guerra que você não pediu. Isso é muito grave. Daí que o Marx fala, eu não entendo por que os deputados estão esperando para fazer uma verdadeira oposição. Num cenário de conflito armado, o que Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes e companhia estão fazendo nesse exato momento é criar uma inimizade com potências militares e econômicas no planeta que poderiam levar o seu filho de 18 anos a uma guerra. Ah, Alan, mas a gente não vai ter guerra tão cedo, graças a Deus o Trump está evitando várias guerras. Guerras de proxy não estão sendo evitadas. Exatamente por causa da dificuldade de você evitar uma guerra de proxy. Essa guerra de procuração. Essa guerra terceirizada. Da mesma maneira que o narcotráfico. Né? Por que não é fácil combater o narcotráfico? Porque eles moram exatamente onde moram os civis. Sim. Se fosse fácil, se fosse um bairro do PCC, um bairro do Comando Vermelho, Se tivesse uma base, né? uma base militar deles, 2 segundos. O problema é que eles estão morando junto com civis. E eles entram na casa das pessoas, né? Quando a polícia invade, eles entram na casa das pessoas. E aí o que o Lula está fazendo, o que o Alexandre de Moraes está fazendo e que o Alcolumbre está fazendo, ou seja, o que esse grupo, né, o tal do Estado de Direito no Brasil hoje está fazendo, é arrumar uma confusão que amanhã o seu filho de 18 anos será obrigado a ir lutar. As pessoas no Brasil sabem o que acontece quando você se rejeita a ir para a guerra? Será que sabem? É corte marcial, né? Corte marcial, filhão. Se o Brasil entrar em alguma guerra contra, sei lá, Guiana, se inventar uma guerra contra a Venezuela, porque a Índia e China fizeram muito isso, não, perdão, China e Rússia fizeram muito isso, né? O fake split, conhece o conceito? Quando você precisa fingir para um outro grupo que você está em conflito. Então a China e a Rússia já fizeram vários fake splits. Teve um na década de 60. Quem fala muito bem disso é o Jeffrey Nichols. O fake split, que é a falsa divisão, é quando 2 países fingem estar em conflito para que um desses 2 países possa negociar com um terceiro. Então, para a China poder estar em Wall Street, para que a China possa ter dinheiro nos Estados Unidos, ela fez alguns fake splits com a Rússia, que eram conflitos locais, bem... Não é guerra entre países, é só um conflito bélico naquela cidade de fronteira ali. Acabou, só isso. Você faz uma guerra ali para fingir que os 2 países estão em inimizade e eles não estão tão unidos assim. E aí eles vão lá e conseguem enganar um terceiro. Então, se o Brasil... Eu tenho até medo de falar essas merda, cara. Porque eu posso estar dando ideia. Até pensei aqui agora. Mas vou falar. Se o Brasil fingir ter um conflito com a Venezuela... Não vou falar isso, não. Não vou não. Então, ó. Só vou dizer o seguinte.
Eles podem fingir alguma coisa, colocar certas pessoas que eles querem eliminar dentro das Forças Armadas para esse conflito e matá-las. Eita. Não vou dar mais detalhes. Tá, deixa É eu uma questão aproveitar. estratégica militar. Muita gente no chat perguntando sobre o grupo de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp são vários, né? Jamil Haddad Júnior foi um deles. Por que não veio o link pelo WhatsApp hoje? A Meta, de vez em quando, tem umas historinhas meio estranhas, assim, os grupos têm problemas. Né? Só explicar que o Marcos Lima falou assim, fala logo, pô. É que eu tenho medo, Marcos. Exatamente como a Maria se deu conta, tá, Marcos? Ela falou assim, não dá ideia, Ala. Eu tenho medo de um esquerdista assistir e ele entender e aplicar, entendeu? Fica quieto. É. Bom, então a gente pede desculpas, a culpa não é nossa, né? A Meta gerou algum problema ali nos grupos de WhatsApp, então a gente está tentando resolver para que seja retomado o envio, né, do resumo de notícias, o resumo da semana em áudio, todos os links para as nossas transmissões por meio dos grupos de WhatsApp. Não sei se já está resolvido, não, acho que não, né? Acho que ainda não. E o Kleber Eustáquio, aí Pedrão pode dar uma olhada depois. Gente, o Bunny 1 e o Bunny 2, que são os dois B-52s aí que estão perto do litoral da Venezuela, estão circulando ali próximo a Caracas ainda, estão voando há quase 8 horas já. Não sei se a gente tem como confirmar que os aviões continuam lá, né? Continuam. Olha só. Lá vem! Não, porque tu vê o negócio. Essa história do Alexandre de Moraes, tá? Cara, o pessoal tem que questionar. Tem que ir lá no STF questionar, tem que... A imprensa tem que perguntar, pô. Exato, mas também os políticos botar lá e questionar. Falo, quero que diga por que não está... por que está escondendo a notificação. Ah, mas não vai ter resposta, ou eles vão dar qualquer desculpa. Não interessa, vai ficar registrado. Entendeu? Tem que questionar, a gente tem que dar trabalho, a gente tem que deixar registrado o que esses caras estão fazendo. Porque agora eles estão com medo de como está a imagem deles internacionalmente. Gente, pode ter estratégia do PT, pode ter o que for, mas é óbvio que pesou muito para a saída do Barroso e provavelmente para a saída da Carmen Lúcia e talvez até para uma futura saída do Gilmar Mendes, essa história da Magnitsky. É óbvio que pesou, é a morte financeira de uma pessoa. Isso afeta, inclusive, negócios que a pessoa tem na Europa. Não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Inclusive no Brasil. Então, assim... Não estão dando trabalho. Pois é óbvio que isso está pesando. Então, cara, se eles estão se sentindo pressionados pela primeira vez... É só protocolar um negocinho, Max. Pois é. Só chegar. Por que está em sigilo? Pois é. Eu quero ver pelo menos no plenário o pessoal falando. Sabe? Venham para a timeline falar também. Para a gente chegar nas pessoas, porque às vezes o corte de um político pode ser que ele alcance mais pessoas que talvez o nosso corte não vai alcançar. Então, assim, os políticos precisam colocar isso em pauta. Por que Alexandre de Moraes está fugindo da justiça americana? Por que Alexandre de Moraes está fugindo do Tribunal Federal da Flórida? Por que a justiça brasileira está escondendo Alexandre de Moraes da justiça americana? Por que colocou em sigilo? Qual que é o motivo? Justifica. Sabe, você tem que incomodar essa galera. Você tem que incomodar. Um detalhe, tá? Vou botar a câmera aberta aqui para que os três possam responder. Você já negou algum político que pediu pra gente fazer alguma entrevista? Nunca. Você já negou, Lacon? Não, eu inclusive reforço aqui o convite. Eu adoraria entrevistar o Alexandre de Moraes. Então, nós entrevistar. nunca negamos ninguém aqui, tá? Então, se você quiser provocar o seu deputado, seu senador, deputado estadual, deputado federal, vereador, nós nunca negamos aqui. Jamais. Nunca negamos uma entrevista. Nem de políticos que nós temos afinidade, nem de políticos que nós discordamos abertamente. Nós nunca negamos uma entrevista aqui. Nunca. Nunca. Só para o pessoal poder saber. Ou seja, é burrice deles mesmos, porque nós somos líderes de audiência. Sim.
Então nós nunca negamos. Só queria enfatizar isso porque é bom o pessoal saber disso. Eu estava na Rede TV apresentando o Rede TV News, né, que seria o Jornal Nacional da Rede TV, para quem não conhece a programação da Rede TV, que pouca gente conhece, né, tem uma audiência média de 0,2 só, ponto percentual diário. E nós convidamos, na época do primeiro turno das eleições de 2022, quantos candidatos eram? Nem me lembro agora de cabeça, mas eram muitos. Nós convidamos todos os candidatos para participar de entrevistas, né, 2 blocos de entrevistas no telejornal, que é o único telejornal de rede da Rede TV News. E só o Bolsonaro e o Ciro Gomes aceitaram. O Lula correu, a Simone Tebet correram. Provavelmente porque não queriam dar entrevista para mim, como se eu fosse, né? Alexandre de Moraes decide abrir junto ali, né, numa dobradinha com a PGR. E a outra coisa, Paula, para finalizar, a ministra Carmen Lúcia disse que jamais o TSE, os ministros, jamais, ninguém nunca falou sobre o voto impresso, e aí ela diz que é necessário amarrar as pontas soltas. O problema é que o Brasil viu essa discussão, se eu não me engano, é o Gilmar Mendes, posso estar enganada, mas é um dos ministros, e se eu não me engano é o ministro Gilmar Mendes, lá atrás, falando sobre a evolução da urna eletrônica que agora teria o voto impresso, que cairia numa urna. Isso é um vídeo antigo dos ministros, de uma discussão que sim, aconteceu entre os ministros, aconteceu diante da opinião pública, o Brasil celebrando, veja, nossa urna eletrônica, que maravilha, nós ficamos sabendo do resultado no mesmo dia, em poucas horas, inclusive em algumas regiões, e ainda temos o benefício de uma auditoria física, se isso for necessário. E aí ela diz isso como se não houvesse internet, memória. É no mínimo curioso, né? As pontas soltas e as narrativas, as mentiras que esses ministros eles tentam agora simplesmente colocar como verdade única de todos eles. Diga, Augusto. Olha só, a Carmen Lúcia disse que nunca discutiu o voto de papel, né? É isso? Ela disse, ela está mentindo, ela sabe que o que se defendeu e que se defende é o voto auditável. Não tem nada a ver com o voto da cédula de papel, isso aí é outra coisa, é passado e ela sabe. Ela é favorável à censura com prazo de validade, aquela história, até segunda-feira, mas depois volta-se ao normal, etc, etc. Eu vou contar uma mentira, agora eu quero ver se eles me enquadram. Os ministros do Supremo são muito inteligentes. São muito inteligentes. Agora, eu acho que eles não têm nenhum preparo para o cargo que exercem. Uma das coisas que eu estou falando é mentira. Processem, me enquadrem em alguma coisa. Agora, eu não sabia. É isso aí, pessoal. Sabíamos, né, que aquele burburinho do Felca lá tinha alguma coisa a ver com o atual governo, né? Então aqui, ó, Felca é contratado pela TV Globo e terá programa aos domingos. Anúncio foi oficializado pela emissora durante evento corporativo. YouTuber será apresentador de um quadro sobre saúde mental no Fantástico. A TV Globo anunciou nesta segunda-feira, durante o evento Upfront Globo 2026, realizado no auditório do Ibirapuera, em São Paulo, que o influenciador digital Felca, de 27 anos, será o novo rosto de um quadro no Fantástico, com estreia prevista para o próximo ano. A série vai tratar de questões sensíveis ligadas à vida digital de crianças e adolescentes, abordando os efeitos das redes sociais sobre a autoestima, os relacionamentos e a saúde emocional. A proposta é trazer à TV aberta assuntos sobre o impacto do ambiente virtual no cotidiano das famílias brasileiras por meio de histórias reais, entrevistas e depoimentos comoventes. A escolha de Felca tem ligação com sua atuação recente na internet, quando denunciou influenciadores que exploravam a imagem de crianças nas redes.
Pacto Trump, Hamas liberta reféns israelenses após 2 anos de cativeiro em Gaza. Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel saudou o regresso de todas as vítimas já liberadas pelo Hamas na faixa de Gaza. Sob o Pacto Trump, o exército de Israel confirmou na madrugada desta segunda-feira que os últimos reféns ainda vivos em poder do Hamas foram libertados e transferidos com segurança para território israelense, encerrando um ciclo de 2 anos de cativeiro na faixa de Gaza. A operação de resgate foi realizada em 2 etapas, segundo as forças de defesa de Israel. 7 reféns foram libertados por volta das 2 horas da manhã, enquanto os outros 13 foram entregues cerca de 2 horas depois. Todos os 20 restantes foram levados a uma base militar, onde reencontraram familiares e passaram por exames médicos e psicológicos. Em contrapartida, o governo israelense deve libertar aproximadamente 2.000 prisioneiros palestinos nas próximas horas, conforme estipulado no acordo firmado com mediação internacional. Dentre os detentos estão 250 que cumprem penas de prisão perpétua por envolvimento em ataques contra civis. A libertação dos reféns marca uma das principais fases do acordo de cessar-fogo em vigor desde sexta-feira e integra o plano negociado entre autoridades israelenses, representantes do Hamas e interlocutores internacionais, incluindo os Estados Unidos e o Egito. Os nomes dos reféns não foram divulgados oficialmente. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!